Olá, gente. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nosso seminário é sobre Anália Franco, uma grande educadora brasileira. O nosso grupo é composto por eu, quem vos fala, Gabriel Silva Santos, Otávio Gonçalves, Matheus Lopes e Avelino Neto. Esse seminário é para a disciplina de Educação Inclusiva, no oitavo semestre, no K8, com a professora Eliana Arico. Vamos começar falando da Anália Franco, comentando um pouco sobre a sua história. A educadora Anália Franco nasceu no ano de 1853, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Ainda garota, ela viveu na cidade que nasceu até aproximadamente os 8 anos de idade, a qual teve seu primeiro contato com a aprendizagem escolar com a sua mãe, que também era professora. Então dá para ver que desde o início ela teve o contato com a educação, já que sua mãe também era professora. Na época, os pais de Anália estavam à procura de uma vida melhor, se mudando para o estado de São Paulo, onde passaram por diversas cidades do interior, se estabelecendo na capital paulista em meados do século XIX, tá? Essa parte que nós falamos da bibliografia, nós pegamos pela referência de Santana, 2015, que vamos falar depois qual referência foi essa no final. Se eu- Agora vamos falar um pouco das atuações dela até o ano de 1990, né, pelo século XIX. O seu trabalho como educadora começou cedo, quando ainda adolescente ajudava sua mãe com as tarefas escolares de professora, na província de São Paulo. Isso era algo diferente, porque naquela época as mulheres e meninas elas trabalhavam ali colaborando com o lar, por causa que era um mundo bem mais machista naquela época, então era normal que as mulheres estivessem trabalhando ali em seus lares e não fazendo outras coisas, como, por exemplo, ajudando a mãe dela nas práticas docentes. Os autores da Santana 2015, do artigo publicado por ela, eles falam que esse aspecto relacionado à figura feminina daquela época traz concepções e críticas ao modo machista de pensar que girava em torno da participação feminina na sociedade em que Anália Franco convivia, onde as mulheres, no século XIX, onde as mulheres eram colocadas longe do saber e do conhecimento, apenas praticando atividades domésticas, se tornando uma pessoa assim de fácil manipulação, já que elas não tinham acesso ao conhecimento e nem a seguir uma carreira acadêmica, apenas a servir ali seu marido e a sua família. Porém, a Anália, ela é um ponto-chave, né? Que ela se tornou o oposto do que a sociedade pregava na época. Ela cultivava a escrita e a leitura em seu modo de vida, desde muito nova, proporcionando uma mudança significativa, que mais à frente seria fundamental para se tornar um grande nome na educação brasileira. E assim perdurou até o final do século XIX, onde Anália ela seguiu os caminhos da sua mãe e atuou como professora da educação primária, especialmente com o contato das crianças pobres da cidade, se mostrando o lado da Anália Franco de se importar com pessoas discriminadas ali pela sociedade, né, e querendo ajudar esse público. Além de outras lutas por uma educação igualitária sem discriminação e também seus estudos onde se especializava como educadora. Já no início do século XX, né, ela participou da fundação da AFBI, que foi uma associação muito importante que vocês vão ver no próximo slide da apresentação com a Avelino. Bom, pessoal, primeiramente, falando dessa AFBI, é importante destacar que ela teve o apoio de diversos cofundadores, como, por exemplo, a cofundadora Aguiar Barros e Maria Renault, que, dentre outras mulheres, ela auxiliavam nesse projeto. É necessário destacar também que, além de ajudar na fundação, elas também participavam do corpo de colaboradores, que estruturavam um quadro de diretores. Falando também da primeira AFBI, ela ficava num prédio público, no Largo do Arouche, no centro de São Paulo, tendo uma expansão rápida da sua sede para lugares como Ladeira dos Piquês, Rua de São Paulo e Rua dos Estudantes. É necessário destacar que, dentre esse projeto, era iniciado a partir do auxílio de diversas mulheres, e que depois de 4 anos de funcionamento dessa fundação,
ela contabilizou aproximadamente com cerca de 2.300 alunos. Isso em apenas 4 anos, entendeu? Além disso, de todos esses alunos, eles eram locados entre 22 escolas da capital, como nas 5 novas escolas do interior. Falando disso também, um dos principais focos dessa parte foram as escolas maternais, onde os alunos iam dos 2 anos até os 12, onde que ela acreditava que era uma combinação dos propósitos de escolarização para os pobres, onde, falando nas palavras dela, era relativamente nas escolas maternais que era importante ter esse serviço para transformar os pequenos vagabundos, onde na verdade ela estava falando, né, dos pequenos que não tinham nada para fazer em casa, ou das pessoas que estavam à margem da sociedade, onde ela transformava esses pequenos em ruas de legiões democráticas. Ainda assim, ela contou que nesse século era um século de grande influência machista. Sendo assim, ela teve que passar por uma resistência muito grande, né? Onde o mundo que era feito por homens que falavam que as mulheres eram somente donas do lar, e ela veio com uma forte resistência nessa parte de inserir as mulheres nessa atuação. Bom, agora a gente vai passar o slide e a gente vai ver a programação das escolas maternais. A gente vendo aqui, a gente pode perceber que haviam canto de hino de Deus, inspeção de anseios e onde se ensinava também moral, né? Que eles davam a primeira ideia de Deus. É necessário destacar que nesse século era um século muito influenciável pela religião. E por conta disso, essas matérias eram amplamente abordadas. É necessário destacar também que ela participava do centro espírita, né? Onde essa religião auxiliou bastante a iniciação desse projeto dela. Para a gente ter uma ideia mais ampla sobre a importância de Anália Franco, a gente pode ver essas instituições criadas pelo AFBI, onde a gente conta aí, né, com uma partezinha, tendo aí em várias cidades, como Dois Córregos, Jaú, Campinas e até mesmo em locais mais afastados, como Sertãozinho, Limeira, Rio Claro e no litoral, como Santos. Outra escola importante também, no aspecto histórico criado pela Anália junto com a AFBI, eram os liceus, os quais eram instituições de ensino profissional destinado às meninas que já eram inclusas na AFBI, escolas maternais ou asilo creche, e tinham o desejo de ingressar na carreira do magistério. O curso era estruturado em duas frentes. A primeira, destinada para meninas que queriam trabalhar como educadoras nas escolas maternais, com duração de 2 anos. E a segunda frente, destinado para as meninas que queriam trabalhar como educadoras nas escolas primárias, com duração de 3 anos. O liceu oferecia tanto disciplinas teóricas, tais quais português, matemática, pedagogia, moral, história do mundo e do Brasil, francês, música, desenho, entre outras, quanto disciplinas práticas. As alunas só seriam habilitadas a trabalharem como educadoras se, além de passarem nos testes teóricos e práticos, elas deviam realizar um estágio de 1 ano nas escolas maternais do interior. O quadro a seguir, ele vai ilustrar de forma sucinta
como era dividido o currículo das disciplinas nos 2 anos. No primeiro ano, temos português, com um total de 8 lições por mês, aritmética elementar, noções de geografia, pedagogia e moral, desenho, história do Brasil, elementos de história natural e francês. Francês eram 4 lições por mês, metade da quantidade de lições de português. Tinha também geometria, ginástica e trabalhos manuais, 3 lições por mês. Isso no primeiro ano. Já no segundo ano, português, aritmética e francês tinham 12 lições de cada matéria no primeiro trimestre. Pedagogia e moral, geografia e história do mundo e do Brasil tinham 12 lições no segundo semestre. História natural, geometria, desenho e música, 12 lições, acrescentando no trimestre 6 lições de ginástica e 6 de trabalhos manuais. Anália Emília Franco de Barros faleceu no dia 20 de janeiro de 1919, devido à doença da gripe espanhola, trabalhando e sendo presidente da AFBI. Após o falecimento, uma nova administração começou a dirigir a associação, impondo doutrinas divergentes da visão de Anália, o que resultou no fechamento de algumas escolas e no afastamento do ex-marido e viúvo de Anália, o Bastos, que até então vinha desenvolvendo diversos trabalhos na associação. Seu nome e seus feitos irão ecoar na história da educação brasileira pela eternidade. A elaboração deste resumo pode proporcionar para nós uma base e um entendimento eficaz da biografia e como se deu o trabalho da educadora Anália Franco até a sua morte. De uma forma sucinta, acreditamos que o esforço e trabalho que Anália realizou pode contribuir tanto na formação de das bases educacionais que temos hoje para os jovens, quanto para ampliar a atuação feminina na sociedade, e que entre os séculos XIX e XX as mulheres eram muito doutrinadas às funções tão e somente dedicadas ao lar. E hoje a visão é totalmente diferente acerca disso. Frutos talvez foram plantados com o trabalho de Anália. Então, pessoal, agora que vocês já viram a nossa apresentação, vamos aqui listar as referências que foram utilizadas para a confecção do nosso seminário. Primeira referência de Fonseca e John Hazen, né, em que foi Anália Franco, uma referência em matéria de assistência à infância para as cidades do interior de São Paulo, publicada na História Unicamp, em 2018. Segunda referência, Portela, que foi o artigo publicado, que foi o encontro, na verdade, o anal publicado, As Primeiras Escolas Maternais de São Paulo, na Conferência de Ampul, Encontro Estadual de História, 2016. Terceira referência, Santana, De Volta ao Começo, a reconstrução da trajetória e contribuições da educadora Anália Franco, Interespaço, em 2015. Algumas dessas referências foram listadas ali pela professora Eliana para a gente utilizar, e outras referências utilizadas que nós achamos na nossa pesquisa. Espero que vocês tenham gostado do nosso seminário. Até mais!